Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Amor à Verdade. Para início do nosso estudo de hoje, eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é o egoísmo. Se os homens se amassem de um amor comum, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com egoísmo e orgulho que se dão à mão, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal Sanz, 1862. Então, meus irmãos, fechemos nossos olhos, elevemos nossos corações ao alto e vamos desde já agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que nos foi permitido viver até o dia de hoje, que possamos, Senhor, fazer a tua vontade em nossas vidas, para que possamos ser menos egoístas, mais caridosos, fazendo a tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Então, como o nosso tema inicial, da nossa página inicial já falamos, o nosso tema de hoje é o egoísmo. Então, eu fui pesquisar, né, para saber, assim, de acordo com o dicionário, o que é o egoísmo. Egoísmo é falta de altruísmo. Também significa apego excessivo aos próprios interesses. E outra, comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros. Então, cada vez que nós colocamos sempre nós mesmos em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, nós estamos sendo egoístas. É claro que tem vezes que nós precisamos nos cuidar primeiro, né? É sempre falado aquela questão da questão do avião, né? Quando tiver uma turbulência e for necessário, quando caem as máscaras, em quem primeiro a gente deve colocar a máscara? E devemos colocar a primeira máscara em nós mesmos, porque se nós não estivermos respirando, como é que a gente vai poder ajudar quem está do nosso lado? Que tem mais necessidade, né, que não está conseguindo colocar a própria máscara, então a gente primeiro precisa se colocar a máscara. Então, para a gente poder auxiliar nosso irmão, nós precisamos também estarmos assim, preparados, e precisamos também estarmos, de alguma forma, termos, né, condições de ajudar.
não é só ajudar por ajudar. Então, a gente precisa ter essas condições. Então, a gente vai... Agora, eu vou trazer também um texto, deixa eu ver aqui, que eu tirei do site do Momento Espírita, que fala o seguinte, que essa questão do egoísmo é muito arraigado dentro de nós. Cada um de nós tem, né, a sua parcela de egoísmo. Aí o que eu achei interessante nesse texto do Momento Espírita é o seguinte, que ele fala do egoísmo nosso de cada dia. Que aí muitas vezes, né, a gente acha assim, eu não sou egoísta, eu faço caridade, eu dou, né? Agora, nessa pandemia, tem gente que faz doação de itens de alimentos, gêneros de alimentos, né, de fraldas descartáveis, seja para criança, seja para adulto, né? Algumas pessoas fazem doação até monetária para algumas outras pessoas que precisam, né? Mas será que o nosso, vamos dizer assim, nossos atos de caridade se resumem a coisas assim práticas quando somos, de alguma forma, somos solicitados a exercer, né, um tipo de caridade, de ajuda ao nosso próximo, ou a gente, né, já fiz minha caridade, né, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu já fiz a minha parte, mas e esse, né, como o texto vai falar assim, e esse egoísmo nosso de cada dia? Será que a gente está conseguindo, vamos dizer assim, se observar, se a gente está caindo nesses pequenos egoísmos, que é uma coisa que a gente acaba pensando assim, isso é assim mesmo, não dá para mudar, ou já fiz e não tem como consertar, mas a gente é uma coisa para a gente avaliar, porque são coisinhas, né, que acontecem na nossa vida e que a gente vai, de alguma forma, repetindo e repetindo e a gente não consegue mudar. E aí o texto começa assim, diariamente há inúmeras demonstrações de egoísmo partindo de nós ou à nossa volta. Às vezes, né, não é conosco mesmo, né, mas a gente observa o outro. Mas será que eu estou fazendo diferente ou estou fazendo igual? Né? Tem uns que só ficam observando. Aí dá alguns exemplos. É o motorista que para o carro em fila dupla, só por um minutinho. Tem gente que para até em fila tripla, né? E aí para o trânsito, tem aquele buzinaço, né? As pessoas irritadas porque não conseguem passar, aí é complicado, né? Então aí a gente já está fazendo um ato de egoísmo aí. É o torcedor que, para festejar a vitória de seu time esportivo, sai com seu carro buzinando pelas ruas, independente da hora e do local. Sim, né? Aquela felicidade, porque o time ganhou o campeonato, ou ganhou o jogo, o que quer que seja que tenha ganho. E aí, né, a pessoa tem um carro, um automóvel, quer extravasar essa alegria pela essa felicidade para esse time, né? E vai e sai buzinando e não vê que atrapalha a vida, né, dos transeuntes, ou mesmo das pessoas, de repente tem um hospital próximo, ou uma família, alguém que está, né, passando ali também, ou um morador daquela rua que também está escutando aquele buzinaço que atrapalha, né, irrita muito essa questão de buzina à toa. É o religioso que, a pretexto de atender os seus fiéis, transmite seu ato litúrgico através de alto-falantes. Né? Nós aqui podemos ter a nossa religião, podemos, né, no nosso país, a gente é livre para praticar a religião que a gente quiser, mas tem essa questão, né? A gente também tem uma lei que também tem a ver também com o exemplo que eu falei do buzinaço, né? A lei do silêncio. Então, tem a mesma questão. O barulho que eu faço lá dentro do meu templo religioso, será que está prejudicando, né, alguma forma, a tranquilidade dos vizinhos ali daquele entorno?
Então, né, se eu acho que eu devo fazer meu culto lá no meu local, né, no meu templo religioso, então eu tenho que perceber se eu estou incomodando a vizinhança. E se eu estou incomodando a vizinhança, há necessidade de abaixar, né, o microfone, o som, né, o alto-falante. O passageiro que entra no transporte coletivo e corre para pegar o lugar vazio, sem olhar se tem algum idoso, alguma senhora grávida ou uma mãe com criança, que precisaria trafegar melhor acomodado. Ó, isso aí toda a vida existe, né, no transporte público. Aquelas pessoas que estão lá, né, vou até passar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Estava eu na fila do BRT, tem uns anos isso, né? E esperando a minha vez de entrar. Mas aí, não sei por que, cargas d'água naquele dia, o pessoal não fez fila. Ou já era comum, e eu, como eu não tinha hábito de pegar, né? Eu não entendi aquilo ali. As pessoas não estavam fazendo fila, estavam fazendo uma pequena aglomeração em frente à porta que dava, né, para entrar no ônibus. E aí, quando parou o ônibus ali, finalmente foi liberado para a gente entrar, a pessoa saiu correndo, né? Eu tenho uma dificuldade com esse negócio de sair correndo para pegar condução. Eu prefiro ir no meu ritmo. Fui andando, né, para poder ver se conseguia um lugar vago. Aí, olhei, tinha uma cadeira vaga, né, um banco lá vago. Quando eu botei a mão assim no banco para subir, aí a pessoa passou por uma moça bem mais nova que eu, lógico, porque não tinha aquela agilidade toda, passou por baixo do meu braço e sentou no lugar que eu ia sentar, que eu estava me preparando para subir. Aí sentou na minha frente. Aí ainda olhou para minha cara e disse assim, ei, cheguei primeiro. Na hora, é claro que eu não ri, gente, eu senti muita raiva, porque, claro, né? Isso é muito humano, sentir raiva. E eu senti raiva, vou falar a verdade, senti raiva, porque a moça, ela disse, bem mais jovem do que eu, estava, né? Fez aquela de esperteza de correr e passar por baixo do meu braço e sentar antes de mim. Aí eu simplesmente virei as costas para ela, vi, né? Aí vi que o banco estava tudo cheio, o banco não, o ônibus estava todo cheio, não tinha mais lugar para sentar, e eu acabei me conformando com a situação de ir até a barra a pé mesmo, em pé, dentro do ônibus, esperando que mais na frente desocupasse algum lugar e eu fosse, né, sentar finalmente. E aí, né, a gente vê que as pessoas, né, nessa questão de... Antigamente falava assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? As pessoas acabam ferindo, né, magoando outras pessoas nesse afã de se dar bem. Né? É complicado, né? Mas existem inúmeros exemplos assim. E aí, uma coisa que eu achei interessante, eu achei desse texto, é que são as comemorações com fogos de artifício, sem se cogitar de enfermo nos hospitais, crianças dormindo nas casas. Fogos de artifício, né? Ah, o meu time ganhou, fogos de artifício. O Brasil ganhou, fez um gol lá não sei na onde. Fogos de artifício, não sei o quê. Qualquer coisa, fogos de artifício. E por aí vão, né? As pessoas vão soltando fogos de artifício. É complicado para pessoas como eu, nervosas. Vou falar a verdade, eu sou meio nervosa com esse negócio de fogo de artifício. Eu levo cada susto. Enfim, tem pessoas que têm problemas de saúde sérios, né? O meu caso, meu é só os sustinhos que eu levo com os barulhos assim, de repente. E tem crianças dormindo que, né, de repente, a mãe demorou a botar o bebê para dormir, aí vem os fogos, acorda a criança acorda assustada e chorando. E por aí vai, né? As pessoas não pensam nos outros quando querem fazer determinados atos que, né, para eles é um ato de alegria, né, de comemoração, mas para outras pessoas é um ato que prejudica, né, a sua saúde psíquica, né, ou até mental. Vamos lá.
é aquele que procura furar a fila, tentando um jeitinho, desconsiderando os que chegaram antes dele. Dizem que o brasileiro, né, dizem, né, o rei do jeitinho, né, uma coisa assim, dão uns títulos assim, né. O brasileiro sempre está dando um jeitinho. E aí, furar a fila, né. E hoje em dia, que a gente vê também essa questão da vacina, da Covid, também, né, pessoas que furaram fila. Teve pessoas até pessoas com posses, né? Se eu não me engano, foi em Minas Gerais, né? Que contrataram lá uma empresa, uma pessoa para dar aplicação lá de vacina, e acabou que a pessoa foi um golpe nessas pessoas de posse, né? Que queriam furar a fila, e deu um golpe, porque a pessoa não estava dando vacina de verdade, devia estar dando alguma água, sei lá, o que estava dando naquela vacina. Foi descoberto o golpe, questão de fura-fila de vacina, olha só. Então, isso também tem a ver com o nosso egoísmo de cada dia, porque muita gente, né, quer se dar bem, em cima do outro que também tem necessidade. São os pais que se portam com intolerância e irritação quando o filho pequenino não se porta adequadamente no restaurante ou no shopping, em qualquer lugar, né, que a criança, quando resolve fazer birra, só Jesus, exigindo-lhe atenção e ocasionando demora à sua refeição. Então, muitas vezes a criança está ali, né, resolve dar aquele show, mas aí a gente tem que ter paciência. Paciência, porque criança é criança. Dificultar a circulação de veículos por não dar vez ao motorista que está saindo da garagem, do estacionamento, ou tentando entrar numa via preferencial. Outra coisa, né? O trânsito. Né? Como foi falando antes, né, da questão do buzinaço e tudo, tem a questão do trânsito. Quanta gente, né, coisas simples, né, que a gente vê assim, o carro quer sair. Aí, muitas vezes, o carro está manobrando para sair, tem o outro lá buzinando, que ele quer que o outro ande rápido e para poder, né, fazer para poder passar também. Antigamente eu brincava assim, né, que eu falava assim, o pessoal que tem 4 rodas tem mais pressa do que a gente que tem 2 pernas, porque, né, estão sempre nesse estresse diário e tem dificuldade em aceitar um outro mais lento. Né? E quantas gente, né, quantas pessoas, no caso, né, que também vão assim, são novos de carteira, ainda estão com uma certa dificuldade de dirigir, então, né, com aquele medo de fazer alguma bobagem mais séria, aí a pessoa anda mais lento e quantas vezes, né, a pessoa, o motorista que é novo de carteira, recebe muitos xingamentos porque não está conseguindo andar do jeito que o outro desejaria que ele andasse. E aí não lembra que ele também já teve, né, já também foi noivo de carteira, também, né, precisou também andar devagar e também precisava também precisou também da tolerância dos outros motoristas. Então, isso aí são os nossos egoísmos de cada dia. Com o pretexto de estar com pressa, traz os familiares, tratar os familiares com grosseria e estupidez. Aquela coisa assim, vamos embora, eu tenho que sair, tenho que fazer, cadê a comida? Isso e aquilo outro, que a gente, né, no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente trata os de casa com mais estupidez, com grosseria, do que o da rua. A pessoa da rua, o colega de trabalho e tal, a gente trata muito bem, beijinho para cá, beijo dá sorrisinho e tal. E o de casa a gente começa a tratar com rispidez. Por quê? Porque é de casa, porque me conhece, sabe como eu sou, e tá ali para me aturar mesmo. Então, aí fica assim, né? São os egoísmos, porque a gente tem que tratar todos, independente se são de casa, se são colegas de trabalho, se são vizinhos, se são estranhos, todos com cortesia, né? Com educação.
Esse aqui é para quem mora em prédio. Prender a porta do elevador enquanto conclui a conversa ou se despede demoradamente. Isso aqui, para quem mora em prédio, deve ser bem difícil, né? Estacionar o seu veículo sem observar se está ocupando mais de uma vaga ou se não vai trancar ou dificultar a movimentação dos demais veículos. Outra questão do trânsito está sempre nesses nossos egoísmos de cada dia, porque muita gente fica muito irritada no trânsito. E isso é sério, por quê? Porque que a gente, volta e meia, o noticiário, né, vai falando das questões das pessoas que brigam no trânsito, deu uma fechada, né, ou fez uma ultrapassagem, uma coisa assim que irritou, ou quase causou um acidente, o outro ficou, né, discutindo, e aí vai e volta, aí vai a pessoa, a gente não sabe, a gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe com quem a gente está falando, né? É muito sério, tem pessoas que perdem a vida porque foi chamar a atenção do outro de uma coisa que ele fez de errado e a outra pessoa era uma pessoa extremamente perigosa, pegou a arma e simplesmente acabou com a vida da pessoa. Olha aí, destruiu, né, uma família, né, acabou também com a sua própria paz de espírito, que não é possível que uma pessoa que faz uma coisa dessa tenha paz de espírito, né? E também, depois de ser preso, e também é outra família que destrói também essa questão de coisas de acidentes graves no trânsito, ou de briga, isso aí é muito complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que deixar para lá, muitas vezes, para não sofrer, ou, né, algo mais grave do que só aquela dificuldade do início. Infelizmente, há muitos exemplos a serem dados de egoísmo explícito, tá aí, né? Dia a dia, direto. O egoísmo é um dos grandes males da humanidade, também por ser fonte geratriz de orgulho, prepotência, ingratidão, desordem, rebeldia, violência, sovinice, indiferença. Então, a gente está vendo que o orgulho como fala o Livro dos Espíritos, é um grande vício. Vou até, né, ler aqui a questão. Dentre os vícios, questão 913, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto seu egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, enquanto nós estivermos, né, com o nosso coração repleto de egoísmo, o egoísmo está neutralizando as nossas qualidades boas, que todos nós temos qualidades boas, todos nós temos, que precisamos é desenvolvê-las, exercitá-las, praticá-las. E quando a gente resolve, né, como eu falei, alguns exemplos de egoísmo do nosso dia a dia, nós vamos diminuindo, a gente precisa diminuir isso. Enquanto que se a gente exercitar o egoísmo, a gente vai trazer todos aqueles vícios que eu falei antes. Então, se nós desejamos nos aperfeiçoar, desejamos nos tornar cristãos melhores e cada vez nos tornarem também melhores homens de bem, mulheres de bem, precisamos diminuir cada vez mais o egoísmo.
aqui ele continua aqui no nosso texto. A primeira providência para combater esse mal em nós é examinar-nos com atenção e interesse, identificando as atitudes egoístas de cada dia, desde as mais pequeninas até as mais relevantes. Então, a gente bate sempre nessa tecla, né? Da questão do autoconhecimento. Nós nos autopercebermos as nossas dificuldades, o que ainda não conseguimos fazer bem, o que ainda não conseguimos, né, fazer algo positivo para a nossa vida, e nós, né, ao nos identificarmos no nosso dia a dia, procurarmos fazer diferente. Se ainda fazemos tudo isso que eu falei antes, mais coisa mais que a gente faz no nosso dia a dia, que é fonte de egoísmo, nós devemos modificar. Porque esse trabalho todo é um trabalho que nós temos que fazer. Não é meu vizinho, não é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa, meus filhos. Nele, eles têm que mudar, né? Muita gente fala assim, se eles mudarem, eu mudo também. Não é assim, nós não somos responsáveis pela mudança de ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa própria mudança, né? Para nossa evolução. A gente pode até ajudar o outro, né? Com bons exemplos, né? Boas palavras, bons pensamentos, corações, podemos ajudar, mas cada um precisa fazer a sua parte. Aí ele continua. Depois, né, depois de nos examinarmos, né, fazendo todo aquele exercício de autoconhecimento, percebendo nossas atitudes, né, que tem a ver com egoísmo, começar a dobrar essa personalidade equivocada, impondo-se medidas corretivas e intencionalmente corretivas. Então, muitas vezes a gente quer que as coisas se resolvam assim, vai se resolver de alguma forma. Não, as coisas só se resolvem quando a gente pensa, assim, agora eu vou resolver isso, agora eu vou resolver aquilo. E a gente se propõe, né, para resolver essas questões que ainda estão muito assim arraigadas dentro de nós. É difícil? Não é, é muito difícil, não é nada fácil modificar o egoísmo em nós, mas podemos fazer, né, nos esforçar e podemos, de alguma forma, trabalharmos isso em nós. Aí ele coloca aqui algumas dicas bem singelas. Em casa, não se apressar ou atropelar tudo e todos para ter tempo de assistir a telenovela ou telejornal. Quem nunca? Eu coloquei isso aqui porque são coisas que, assim, gente, isso aí é normal, né? É normal a gente fazer isso. Mas quantas coisas a gente faz assim, trabalhador, né? Correndo, né, de alguma forma, porque eu não posso perder esse capítulo, eu não posso perder o jornal, quem gosta mais de jornal do que de novela, enfim. Então, são coisas que a gente, né, são pequeninas coisas no nosso dia a dia que a gente não se percebe, que é importante a gente trabalhar para a gente melhorar. E essa questão aqui, quem tem filhos, né, criança em casa, não deixar as crianças com fome, esperando que você termine de assistir a esse ou aquele programa na televisão, ou que você conclua a longa conversa ao telefone. Né? A criança tem lá os seus horários, né, precisa de atenção. Então, outra questão, né, para a gente também observar aquele que precisa de nós. Não só a criança, eu fiquei pensando assim, às vezes a gente não tem criança, às vezes a gente tem um idoso que a gente cuida, né, em casa, ou um enfermo que precisa da nossa ajuda ali, e então que a gente possa se dedicar também a essas pessoas. Se o seu filho lhe pedir para brincarem juntos, deixe a leitura do jornal ou da revista para depois, e vá diverti-lo com toda a atenção e boa vontade. Quantas vezes as crianças nos pedem, quem tem criança, quem tem filho, neto em casa, né? Então, as crianças nos pedem para brincar com ele. Quantas vezes? E a gente, não, agora não, eu estou ocupada.
brinca aí com os seus brinquedos sozinho, você sempre brinca e tal, né? E aí a gente não tem tempo para brincar com eles. E depois que a gente olha assim para ele, poxa, cresceu, né? Não está mais brincando de carrinho, de boneca, agora está brincando com outras, né? Quer mexer com outras coisas, né? Não liga mais para os brinquedos, e a gente fica assim, poxa, o tempo passou rápido, eu nem vi. Então, que a gente possa também se dedicar às nossas crianças. Outra vez de criança, né? Se você estiver cuidando do seu filho, busque atividades que digam respeito à idade e à vontade dele, e não insistir para que ele faça o que você quer. Não fique ao lado dele somente enquanto ele brinca. Brinque com ele, olhe no chão, viva o mundo dele. Então, essa questão de estar junto de verdade. E muitas vezes a gente está junto ali fisicamente, mas não está ali, né, mentalmente, só está de corpo, não está de espírito, né? Então, a gente precisa também de se dedicar mais, né? A criança, né? O que ela deseja, o que ela precisa de nós. Sentado à mesa para a refeição, procure servir aos demais, em primeiro lugar, com paciência e zelo. Isso aqui, eu vejo muito, assim, muitas vezes nós não temos mais o hábito, né, de comer na mesa, né? Muitas famílias não têm mais esse hábito. Muitas vezes as pessoas perderam o hábito de comer à mesa e muitas pegam o prato, né, faz a comida, arruma a comida e tal, pega o prato, segura na mão e come olhando para a televisão. Aí perde o hábito da conversa, perde o hábito de várias coisas importantes que a gente tem na hora da refeição. Então, é importante, né, que a gente tenha esse hábito de estar juntos, né, estarmos juntos, fazendo a prece, né, na hora da refeição, e depois, né, termos conversas amenas durante a refeição e, né, ter uma refeição tranquila. Quando for tomar banho, faça-o adequadamente, mas com rapidez. Tem gente na fila. Isso aqui para a família grande é tiro e queda, né? Muitas vezes a casa tem apenas um banheiro e a casa é cheia de gente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com o outro, né? E também com a questão da água, né? Também a questão da água eu sempre falo aqui em casa, falo assim, olha a água, olha a torneira aberta, né, à toa e tal, assim, olha, fecha a torneira, vai acabar com a água do planeta. E aí a gente também tem essa questão, né, do chuveiro, não tomar banho muito demorado, porque tem pessoas que precisam também tomar banho, e essa questão de economicidade, né, com relação à água e à luz também, né, porque banho frio, com esse frio que anda fazendo, ninguém aguenta, né? Ao terminar seu banho, deixe o banheiro em condições de uso para os outros, para que esses não tenham que fazer uma faxina antes de usar. Tem gente que deixa o banheiro assim, né? E a gente tem que ter esse zelo mesmo, tem que ter esse cuidado. Vamos usar o banheiro? Vamos deixar o banheiro mais ou menos, né, organizado, né, limpo, seco, para o outro que vai usar. Porque a gente, muitas vezes, eu nunca tinha me ligado nisso, mas alguns anos atrás eu conheci uma amiga minha no centro, que ela uma vez ela falou assim, num estudo de grupo, a gente está falando sobre essa questão de zelo, né, com o local que a gente está usando. Ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Mesmo assim, no banheiro público, mesmo no local que não é um banheiro que você vai voltar lá sempre, mas você utilizou o banheiro, deixa o banheiro limpo, adequado, porque é complicado, né, gente? Porque quantas vezes, uma coisa simples que é um banheiro, a gente vai no banheiro, tem papel higiênico para a gente usar, mas quantas vezes a gente usa o último papel que tinha no rolo e a pessoa sai e deixa o banheiro sem o outro rolo no lugar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, aí eu fiquei assim, poxa, eu não gosto que quando eu vou no banheiro não encontrar papel higiênico. Eu gosto sempre de encontrar, né? Ainda mais quando é o banheiro de casa, o banheiro do trabalho, né? O banheiro na rua a gente não tem como a gente repor. Mas, enfim, mas pelo menos deixar limpo a gente tem que deixar, né? E na medida do possível, né, se a gente tiver acesso ao papel higiênico, deixar lá no local para outra pessoa usar.
porque é muito complicado, né? A gente entrar no local muito apertado e não ter um papelzinho ali para a gente utilizar, né? Ao invés de ficar pedindo pelas coisas em casa, antecipe-se e providencie o que você quer por conta própria. Quantas pessoas são assim, né? A gente está ali, né? Por exemplo, sentamos na mesa, né? Daqui a pouco a pessoa percebe, não tem copo. Aí tem gente que levanta prontamente e vai lá pegar o copo. Agora tem gente não, que fica esperando o outro pegar. Então, a gente vamos ter, né, esse zelo, esse carinho, né, com o companheiro também, e também fazer a nossa parte, né? Esperar sempre que o outro faça. Não, vamos fazer também. Ajude na arrumação da casa, cuidando para não bagunçá-la. Outra coisa muito importante para quem convive em família. Vamos ajudar, né? A casa está arrumadinha, vamos conservá-la, gente, porque senão é complicado, né? Quando só fica né, uma pessoa só organizando enquanto as outras bagunçam, nossa, rola muito estresse. Então, são esses egoísmos que a gente vê no nosso dia a dia que a gente precisa trabalhar. Se a gente ainda faz, vamos modificar, né? O egoísmo deve ser sobreposto pelo altruísmo. No egoísmo, você é o único e o primeiro. No egoísmo, nós somos os únicos e os primeiros. No altruísmo, o próximo existe e merece toda a sua dedicação. Então, a pessoa que é altruísta, que é o contrário da pessoa egoísta, a pessoa olha o próximo, observa e vê a necessidade daquela pessoa, né? E tenta, de alguma forma, ajudar aquela pessoa em alguma situação. Amar o próximo como a si mesmo já ensinou Jesus há mais de 2000 anos. Então, quando nós estamos exercitando o altruísmo, ou exercitando a caridade para com o nosso próximo, ou exercitando o amor para com o nosso próximo, estamos realizando a vontade de Jesus. Está mais do que na hora de modificar o egoísmo nosso de cada dia para o altruísmo nosso de todos os dias. Quem dera que nós fôssemos assim, né? Praticássemos o altruísmo, praticássemos a bondade para com o nosso próximo, efetivamente, e deixássemos de ser egoístas, né? E que esse estudo possa ser para a gente assim, um alerta. Nossa, eu estou fazendo isso, ainda faço, né? Não é aquela coisa assim, eu sou terrível, né? Eu sou mal, ruim, não, é para que eu faço isso? É mesmo, eu faço. Então, posso modificar? Posso. Eu vou fazer diferente da próxima vez. Aí da próxima vez, já fui egoísta, vou modificar. E assim vai. E aos pouquinhos, nós vamos exercitando essa caridade, esse altruísmo, essa bondade com o nosso irmão, e daqui a pouco vamos deixar de ser egoísta totalmente. Tá bom? Espero que todos estejam bem, né? E que Jesus possa abençoar o lar de cada um com amor, com bondade e com paz e com muita saúde. Vamos fazer então a nossa prece final. Senhor Jesus, te agradecemos por esses momentos em que aqui estivemos presentes, estudando seus ensinamentos. Que possamos nós, Senhor, fazermos a tua vontade em nossas vidas. E hoje queremos, Senhor, te pedir pelos nossos irmãos enfermos, doentes do corpo, doentes da alma, onde quer que cada um se encontre nesse momento, Senhor, desça sobre todos suas bênçãos de paz, de amor, luz e saúde. Obrigado por tudo, Senhor. Ampara em nossas necessidades e em nossas dificuldades, que possamos a cada dia fazer a tua vontade em nossas vidas. E fica conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus.